Boa tarde, galera, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu gostaria de falar para vocês sobre as violinadas, as famosas violinadas, que na maioria do tempo pega a gente, né? A gente sai muito na violinada, toma stop de violinada, mas a violinada, no final das contas, para quem sabe operá-las, é o suprassumo aí do operacional, né? É o que tem de mais refinado e audacioso aí, pela violinada que o trader consegue pegar o movimento bem na origem mesmo de uma pernada e com stop relativamente curto. E normalmente quando você consegue pegar o trade num ponto desse, você nunca mais é incomodado, né? Nem nos próximos testes que ele faz, enfim. E tem uma técnica muito boa para fazer isso, para aumentar a sua assertividade. Não é só simplesmente esperar ele ir lá e violinar uma marcação, mas sim uma técnica utilizando o 1 minuto, que é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui agora, né? Eu tentei selecionar aqui um exemplo onde aparece, né, que no mesmo dia, na mesma tela aqui, né, 3 formas diferentes aí de pegar uma violinada, 3 formas que ela se apresenta. Na verdade são 2 só, mas em 3 exemplos, né? Então aqui o exemplo 1 e o exemplo 1 aqui, né, pegando no pelo mesmo aqui, né? Então aqui eu tenho uma marcação azul, é uma marcação de diário, o verde é uma marcação de semanal, né, gatilho de diário e gatilho de semanal. Então aqui o candle veio, violinou, né, o diário, né? Você tem aqui uma confirmaçãozinha aqui do dia anterior aqui, né, de respeito, mas aqui ele violinou e você pegaria, né, bateria aqui no retorno dessa violinada aqui sem nenhuma confirmação de uma negação anterior. Então é pegar bem no pelo mesmo, bem audacioso, né? O exemplo 1 é assim. O exemplo 2 que eu selecionei aqui para vocês é o respeito a uma marcação, né, da igrejinha aqui, né, o respeito. Então essa igrejinha aqui ela já tinha sido respeitado por essa tentativa de alta aqui de rompimento, já respeitou, e aqui ele veio, né, nessa segunda pernada, nessa segunda tentativa, a hora que ele respeitou seria também um ponto para pegar. E o terceiro exemplo de violinada é uma violinada um pouco mais confirmada, né, onde você já teve um candle que foi lá e negou, né, o 36 negou a marcação do semanal aqui, aí o 37 foi lá, violinou o próprio 36 e voltou. Então esse terceiro exemplo aqui, ele obviamente ele vai ser mais assertivo, porque você tem realmente uma confirmação da negação do diário, né, para o início de uma reversão de movimento, né, de uma nova pernada. Porém ele é mais difícil de acontecer, né? O que mais acontece é o primeiro e o segundo exemplo aqui. Então normalmente as violinadas elas acabam nos dando stops mais curtos, porque você pega muito lá no extremo e normalmente você não volta, né? Você pode, a partir do momento que ele andou 50, 100 pontos, você pode colocar no 0 a 0 e deixar ele andar, porque dificilmente ele volta para te tirar, né? Porque você pegou lá no extremo. Então bora lá para metodologia aí que eu enxergo. É o seguinte, para você pegar de uma maneira com menor risco uma violinada, você tem que ter, a gente trabalhando aqui em cima do time frame de operação de 5 minutos, né? Então você vai ver a violinada acontecendo nos 5 minutos, mas a entrada ela se dá pelo 1 minuto. Então aqui essa pernada, né, no exemplo 1 aqui, o candle 3 de 5 minutos, ele começa no 11, né? No candle 11 aqui de 1 minuto, né? 11, 12, 13, 14, 15 é o 3, né, do início ao fim dele. Então vamos lá. Como é que funciona aqui, né? O candle 3 abriu, começou a subir, né, seguindo esse movimento de alta. Então vai ter um momento que você já sabe que aqui tem a sua marcação do gatilho do diário, você já sabe que aqui é um ponto de parada bem importante que ele pode negar e reverter. Por quê? Porque
é um gatilho do diário, e ainda você teve esse respeito aqui do fim do dia anterior, né? Então você vai vendo 11 fechou perto, 12 fechou perto, 13 já respeitou, né? O 13 de 1 minuto já respeitou. O 14 ele abre, né, empurrando o arame, sobe e ele fecha um candle negativo. A hora que fecha o primeiro gatilho negativo contra a tendência, respeitando a sua marcação, aqui é seu ponto de entrada. Entendeu? Então aqui é seu ponto de entrada. E ele deu, né? Você entraria aqui, bateria aqui, né? A hora que fecha, no 1 minuto, não precisa esperar ele voltar a testar, porque 1 minuto é um time frame muito curto, né? Não é igual aos 5 minutos. Quando tem um gatilho de 5 minutos, você coloca a fibra em gatilho e espera ele no 50%. No 1 minuto não há necessidade de fazer isso. Então ele já negou aqui no 1 minuto, então você pegaria aqui esse pavio gigantesco um pouco acima do meio dele, tá vendo? Um pouco acima do meio do pavio. Isso porque essa negação se deu com um gatilho de 1 minuto bem grande. Poderia ser menorzinho, que aí o seu stop ficaria menor ainda, mas o efeito final seria o mesmo. E aí ele fecha, né, o candle 3 aqui de 2 minutos, ele fecha aqui no 15, ó. Então fecha lá embaixo, né, dando um arealzão de alta que deu alvo. E aí ele vai embora e não volta mais lá para te incomodar até a próxima marcação, né? Então aí você entraria aqui, não passaria calor em nenhum momento e teria, né, um gain bem aqui, né, a partir daqui o seu ponto de entrada até a marcação, nesse caso aqui, né, que foi uma tendência, ó, de mais de 1000 pontos, beleza? Então é essa que é a metodologia, né, de aplicação aí para poder entrar na violinada, né? Você espera o primeiro candle contra o movimento, né, o primeiro gatilho negando alguma marcação, né, seja um diário, um semanal ou uma negação aqui de um fundo ou de uma igrejinha anterior, beleza? Vamos aqui agora para o exemplo 2, que é parecido com esse, né, que é uma negação de um candle só, né, no pelo, como eu digo aqui, né, sem ter uma confirmação. Vamos lá, vamos achar aqui no 1 minuto. Beleza. Ó, aqui no 1 minuto seria a mesma coisa aqui, ó, né, o candle 2. Candle 2 não, o exemplo 2 é o 34, né? O 34 ele fez a negação, ele é o candle é esse aqui, né? Ele é o 166 até o 166 até o 170, que é esse candle 34 aqui. Então ele foi subindo, né, 166, 167, já começou a respeitar a marcação aqui da igrejinha. O 168 respeitou. Quando ele fechou o primeiro candle negativo, né, que seria esse gatilho aqui, que é o 169, que no caso é o último candle de 1 minuto do 34 de 5 minutos, quando ele fechou aqui negando realmente, né, com um candle, porque por que tem que esperar esse primeiro gatilho negativo aqui no movimento de alta? Porque se você simplesmente aqui no 169, aqui a hora que fecha 169 ou o 167, que só testou aqui, não tem nada que impeça o próximo candle de continuar subindo. E mesmo aqui também não tem nada que impeça o preço de continuar subindo. Só que a sua assertividade nas violinadas vai ser muito maior se você esperar fechar um gatilho contra o movimento, né? Então você espera o fechamento desse gatilho aqui, né, do primeiro gatilho negativo no movimento de alta, e bate logo na abertura do próximo, né, ou no fechamento dele. Então o seu ponto de entrada seria justamente aqui no fechamento do 169, e se você descer com ele até a marcação, ó, só nesse candle aqui, só nessa operação, até esse semanal, seriam 380 pontos.
Em nenhum momento ele voltou lá para te dar dor de cabeça, né, para poder te tirar ou tentar violinar lá o seu stop técnico, que seria ou aqui acima da máxima que ele deu, né, acima dessa máxima, ou acima dessa outra máxima aqui do movimento anterior. Beleza? E vamos para o exemplo 3, né, que aí é com uma confirmação, né? Então vem um primeiro candle e nega a marcação, o terceiro, o próximo candle vai lá e violina, e aí ele dá o movimento de alta. Então o movimento é aqui, né? Então aqui que você... A gente está falando aqui agora do candle 37, né, que foi o candle que foi lá e confirmou, né, a negação. Então o 37 ele vai ser o candle, ele é o 181 até o 185, né? Então é esse candle, é esse movimento inteiro aqui, ó, tá dentro do 37, né, do 181 ao 185. Então beleza, né? Veio esse candle 36, negou, né? Respeitou aqui a marcação. O 37 foi lá, violinou, né, o 36. A hora que ele violina o 36, parece, né, que a gente está falando aqui no caso de um pullback, olhando pelo 1 minuto, né? Parece que você está vendo um pullback para continuar a queda. Porém, a hora que fecha esse candle aqui, ó, o 85, que é um gatilho positivo no sentido, né, contrário ao movimento, significa que ele está respeitando aqui. Então um baita, né, de um candle, é um gatilho bem grande, mas é a negação que você esperava para pegar na violinada. Aqui é o ponto para você bater. Ou, né, se você é mais conservador, você pode esperar ele entrar para dentro do diário. Mas, enfim, aqui a gente está falando de negação, né, pegando a violinada pela negação, para você conseguir tentar abstrair mais pontos aí na operação. Então você espera a primeira negação, o primeiro gatilho de negação aí dentro da violinada, né? Então por enquanto aqui, né, até o 183 aqui ele estaria fazendo aqui, o candle estaria cheio, né? Estaria com baita de um candle vermelho ou preto aqui, né, no caso preto e branco na minha cor aqui. Então ele estaria tudo preto, e aqui ele começa a desenhar um baita de um pavio, né? A hora que fecha esse candle aqui, você pode bater a sua compra. Bom, e aqui, bom, aí não precisa nem dizer, né? Aqui você pegaria uma alta gigantesca e nunca mais seria incomodado, né? Então você pega muito lá no extremo, até abaixo da marcação, tá vendo? E vai embora com ele, né? Só aqui, vou olhar aqui nesse trade aqui, seria o trade da semana, né? Não seria o trade do dia, né? Se o cara pega aqui e vai protegendo ou faz parcial, só esse trade aqui, ó, até aqui em cima daria 2.000 pontos. Se o cara se o trade resolve ir até aqui a esse topinho aqui, dá 470 pontos. Se ele vai até o diário, 1.200 pontos. Até o próximo semanal, de um semanal ao outro, 1.380, ou até o topo dele, até ele fazer a primeira negação, primeiro candle negativo, que ele só foi fazer candle negativo lá em cima, dá 2.000 pontos, beleza? Mas isso aqui, né, o quanto de ponto ele vai dar ou não, isso não é relevante aqui, porque a grande maioria das pessoas não vai conseguir segurar tanto assim o trade, né? O importante aqui, o objetivo aqui é simplesmente mostrar os pontos de entrada nas violinadas, né? Então, assim, em resumo, né, para você entrar com segurança numa violinada, não é simplesmente esperar ele bater na sua marcação e a hora que ele entrar para dentro você já bater. Não é simplesmente fazer isso, mas sim, para você ser mais técnico, é esperar ele fechar o primeiro gatilho, ou seja, o primeiro candle contra o seu movimento. O primeiro candle contra o seu movimento sempre vai ser um gatilho, porque ele vai ser um candle
da cor inversa ao movimento que ele estava, ou seja, se ele estava subindo, vai ser o primeiro candle contra, se ele estava descendo, também vai ser o primeiro candle contra. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. O objetivo era fazer um vídeo realmente curto e não ficou tão curto assim quanto eu queria, mas é isso aí. Como eu disse, violinada é o suprassumo aí do operacional, né? O cara que domina isso pode-se aumentar assim um pouco de stop, talvez, né? Você vai ter a assertividade, não é a maior de todas, né? Porque às vezes você pega sem você está pegando uma confirmação de 1 minuto, né? Então está descendo no tempo, no menor tempo gráfico que a gente trabalha. Porém, se você tiver apoiado numa boa marcação, né, uma leitura de contexto boa, dá tempo de se proteger, né? E você sempre acaba pegando as pernadas no início. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.